Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nesse dia 2 de janeiro, terça-feira, primeiro dia útil de 2024. Eu confesso a vocês que quando eu fosse gravar esse vídeo, eu esperava que a gente já tivesse alguma novidade um pouco mais contundente no noticiário do Botafogo. Tipo, tá pela assinatura, tá tudo certo, o jogador vai fazer exame médico, dando tudo ok, assina o contrato e é isso. Temos o primeiro reforço muito próximo. Mas não é isso que está acontecendo. Pelo menos no momento que eu estou gravando. São exatamente 16h49 desse dia 2 de janeiro, nessa terça-feira. Enfim, já que a gente não tem novidades, eu considero importante a gente conversar aqui sobre alguns temas que são bem relevantes. Elenco, reforços, sim, temos que falar sobre isso, calendário e pré-Libertadores. E é importante a gente fazer esse link de uma coisa com a outra, porque tá tudo entrelaçado. Só que antes de mais nada, Fogão, fica o pedido. Por gentileza, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Dessa maneira a gente pode seguir crescendo, alcançando mais torcedores. E claro, a gente vai poder alcançar o nosso objetivo dos 38 mil inscritos. Para 2024, temos o objetivo de 50 mil no fim da temporada. Acredito que a gente vai chegar lá e com a sua ajuda isso vai acontecer. Dito isso, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para essa nossa conversa. Calendário. O Botafogo vai se reapresentar, segundo o GE, em matéria que foi publicada em dezembro de 2023, nesse dia 7 de janeiro, domingo. Estranho, né? Normalmente as equipes vão se apresentar no dia 8, mas o GE na ocasião falou 7 de janeiro. Seja dia 7, seja dia 8, o fato é, a gente vai ter pouco tempo de preparação. No dia 17 de janeiro já tem estreia no Campeonato Carioca. E embora o regulamento nessa temporada tenha sofrido uma leve alteração, em vez de 3 partidas podendo utilizar uma equipe alternativa, você pode utilizar esse time misto, reserva, durante 4 confrontos. Mas para o Botafogo, não necessariamente isso vai ser verdade. Sabe por quê? No dia 21 de fevereiro tem estreia na pré-Libertadores. Na altitude, seja em Cochabamba contra o Aurora, seja em Arequipa contra o Melgar. Um ou outro, claro, vai passar. E o Botafogo tem esse adversário, a altitude. Para que a gente possa fazer uma boa partida, é importante que o time, considerado titular, já esteja mais consciente daquilo que o Thiago Nunes deseja, em termos de ideia para a equipe, e também com ritmo competitivo. Eu imagino que até a data da estreia na Libertadores, a gente deve ver o time titular do Botafogo, o considerado 11 base mesmo, pelo menos umas 3 ou 4 vezes ali começando uma partida. E só para você ter uma ideia, se liga na sequência de jogos que a gente vai ter logo de saída nessa temporada 2024. No dia 17, praticamente nada depois da gente se reapresentar, uma semana e meia, a gente vai ter o Madureira. No dia 20, o Bangu. 24, Boa Vista. 27, Sampaio Correia. Dia 30, Portuguesa. Dia 3 de fevereiro, Nova Iguaçu. 7 de fevereiro, o primeiro clássico da temporada, contra o Flamengo. Aí sim, teremos uma semana cheia. Tá percebendo o problema? O time titular ele vai ter que jogar. Só que a gente tem um jogo atrás do outro. Meio de semana, fim de semana. Meio de semana, fim de semana. Por mais que nos primeiros 3 confrontos você escolha jogar com uma equipe alternativa, o 11 considerado base vai ter que jogar para soltar a perna, para ganhar minutos e para que as ideias do Thiago Nunes possam ser aplicadas na prática. E a gente não vai ter tempo de treinamento praticamente, porque você vai estar precisando sempre colocando um time para jogar, mesmo que sejam os reservas. O grupo de trabalho vai estar dividido. Tá entendendo qual é o grande X da questão? Quando a gente fala então, pegando esse calendário, e a gente fala sobre reforços, a chegada na data da reapresentação ganha uma importância ainda maior. A estreia na Libertadores é no dia 21 de fevereiro. Depois do clássico contra o Flamengo e essa semaninha livre para trabalhar, a gente ainda vai enfrentar o Volta Redonda e o clássico contra o Vasco. Partida anterior a essa estreia na Libertadores. A gente joga então na altitude, depois enfrenta o Audax Rio no dia 24 de fevereiro, joga no Newton Santos a segunda partida da fase 2 da pré-Libertadores, no dia 28 de fevereiro, e no dia 2 de março, mais um clássico dessa vez contra o Fluminense, encerrando a primeira fase do Campeonato Carioca. Só que aí tem um detalhe. Nós queremos, claro,
passar para a fase 3 da pré-Libertadores, certo? E na minha opinião, é uma obrigação do Botafogo avançar para a semifinal do Campeonato Estadual. Não podemos repetir o que aconteceu em 2023, jogar Taça Rio, coisa e tal. Temos que avançar para a fase semifinal do Campeonato Estadual para que todos os grandes possam se enfrentar. É um belo teste visando o começo de Campeonato Brasileiro. E aí, meus amigos, é mais uma sequência de partidas, uma atrás da outra. Você vai ter 6 e 13 de março a definição, quem vai para a fase de grupos da Libertadores. E você ainda vai ter partida da semifinal do Campeonato Estadual. Espero que o Botafogo esteja lá. Conforme eu disse, obrigação. É um jogo atrás do outro. Se os reforços chegarem antes da reapresentação, se no dia da reapresentação a gente tiver 4 ou 5 caras novas e na semana seguinte da reapresentação cheguem mais 2 ou 3, sei lá, alguma coisa assim, beleza. A gente já vai ter ali um grupo para o Thiago Nunes poder começar a fazer o seu trabalho. Os primeiros 2, 3 dias da reapresentação não agregam muito, pelo menos no quesito campo, no treino, o treinador podendo fazer um trabalho tático e tal. Você tem muita bateria de exames, tem uma série de coisas que acontece ali na reapresentação dos atletas. E é por isso que a gente precisa ganhar tempo. Temos que ganhar esse tempo, porque lá na frente, esse período inicial da temporada, com a pré-temporada acontecendo, pode fazer toda a diferença. A diretoria do Botafogo tem que aproveitar esse período que antecede, esses poucos dias que antecedem a reapresentação dos atletas, justamente para fazer os anúncios. Passar de negociações bem encaminhadas para concluídas. Esses são os novos reforços do Botafogo. Pode ser o John com o Savarino, o Barbosa com o Lucas Halter, o lateral direito, de repente o meio atacante, o Jefinho como ponta esquerda, o reserva para o Tiquinho, tu pode até deixar para contratar um pouco mais adiante, mas algumas caras novas têm que se apresentar junto dos demais atletas que por aqui permaneceram. Isso é absolutamente fundamental. E outro ponto, nesse momento, dadas as saídas que tivemos no elenco do Botafogo, os seguintes atletas vão acabar se apresentando. Você tem no gol o Gatito e o Igor Gabriel. O João Fernando está sendo emprestado. Na lateral direita, antes de mais nada, só 2 goleiros. Não dá nem para a gente pensar em ir para as competições só com 2 goleiros. Já viu? Então é preciso fechar com o goleiro para ontem. Esse cara de fato tem que chegar o mais rápido possível, pensando na reapresentação. Seguindo, na lateral direita, o Botafogo está conversando com o jogador. Você tem o Rafael, só que o Matheus Ponte ele foi cedido para disputar o pré-olímpico com a seleção uruguaia. O JP Galvão teve seu contrato renovado, porque bateu algumas metas. Que metas foram essas eu não faço ideia, porque o garoto nem jogou direito. Mas vai entender, são metas de contratos anteriores, né? Não é questão da SAF. Isso já estava definido ali em contrato e a SAF vai ter que cumprir. Mas ele deve ser emprestado. Agora, se a gente não fechar com o lateral direito logo de cara, para esse primeiro momento, o JP vai ter que permanecer. Porque vai ser Rafael e JP. Na zaga, você vai ter o Bastos, o Sampaio, o Cuesta, o Souza. 4 alternativas. Não sei se o Halter e o Barbosa vão estar disponíveis logo de saída, espero que sim. Na lateral esquerda, Marçal e Hugo. No meio de campo, Marlon, Danilo, Tietê. Você também tem o Eduardo, o Nilton, o Raí. É pouco. Patrick de Paula ainda está se recuperando de lesão, não dá pra gente contar. E o Cauê é um jogador que eu gostaria de ver nesse Campeonato Carioca, nesse começo. É um garoto muito falado no Botafogo há bastante tempo. Tomara que ele possa se desenvolver e mostrar bastante talento. A gente ainda vai ter na ponta direita o Diego Hernandes. Vou considerar o Diego Hernandes como um ponta, porque assim ele foi utilizado no Botafogo. Eu sei que ele pode atuar também por dentro, mas ele jogou no Botafogo como ponta esquerda ou como ponta direita. Então vamos considerar dessa maneira. Diego Hernandes, Segovinha, Carlos Alberto foi para o Molenbeek, está indo para o Molenbeek. Você vai ter também o Júnior Santos. Lá na esquerda, o Vitor Sá. Não vou contar ainda com o Jefinho, porque não está concretizado. Muito embora, parece estar bem perto de ser resolvida essa questão. Como meio atacante, é o Eduardo, certo? A gente não tem um outro cara ali por esse momento. Na frente, Tiquinho, Matheus Nascimento, que sim, ainda está no elenco. Janderson.
Tem a situação dos jogadores emprestados, como o Herisson, Diego Loureiro, Chay, que estão retornando, mas não vão permanecer. O Herisson, inclusive, parece vai para o futebol japonês. É pouco, né, Fogão? É pouco, mesmo pensando que a gente ainda vai ter ali alguns dias de treinamento, pegando todo esse cenário e esse contexto que eu falei de pouco tempo de preparação efetiva, cada dia, cada hora conta. Cada período desse início conta e pode fazer a diferença. É preciso ter um certo senso de urgência para que a gente tenha reforços, 4 ou 5 jogadores pelo menos, com capacidade para assumir vaga no time titular, chegando, podendo se apresentar junto de todo mundo, fazendo a bateria de exames e iniciando os trabalhos. O Thiago Nunes não vai ter tanto tempo assim de qualidade, com todo mundo disponível, sem nenhuma partida para se preocupar, nesse começo de trabalho. E ele precisa dar consistência ao time para que na Libertadores a gente consiga vencer a equipe que tiver do outro lado, a Aurora ou Melgar, bem como a altitude. E o time titular vai ter que jogar 3 ou 4 jogos pelo menos para chegar nesse confronto com ritmo competitivo. Não dá para só treinar. Os jogadores têm que ganhar minutos, têm que ganhar resistência, têm que melhorar a condição física, têm que retomar ritmo competitivo, ritmo de jogo, para que a gente possa, de fato, avançar sem passar perrengue. Nunca é demais lembrar, na altitude, um dia ruim pode ser o suficiente para você tomar uma goleada, um placar elástico que complique a sua vida. Nós já cansamos de ver equipes brasileiras qualificadas, sem ser em começo de temporada, passando veneno na altitude. Que o Botafogo faça muito bem o seu trabalho interno, não é verdade? Vamos acompanhar o desenrolar dessas histórias, dos reforços, das chegadas, tivemos as saídas e estamos à espera dos anúncios. É isso, Fogão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. 22 horas estaremos de volta aqui para poder falar de Botafogo, para poder conversar sobre novidades. Será? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.